O acesso ao audiovisual atual é amplo e cheio de possibilidades. Podendo ver um filme de cinema com toda a experiência que suas salas podem oferecer, ou então acompanhar uma série no conforto da sua casa. Hoje em dia, cinema e TV não brigam por competição, pois há gosto para todos, mas como era antes? Como o cinema teve que competir com uma tela pequena que trazia mais conforto e praticidade para seu público? Um dos maiores desejos do indivíduo sempre foi a busca pelo movimento na imagem. Percebemos esse anseio desde as pinturas rupestres nas cavernas, na China com o teatro de sombras, passando pelos pintores renascentistas e a câmara escura. Depois, no século XVII, a lanterna mágica, até chegar no final do século XIX, com várias invenções mirabolantes como o cinetoscópio. Assim surge o cinema em 1895, com os irmãos Lumière na França, quando finalmente a tão sonhada imagem em movimento conseguiu ser colocada em tela. Os irmãos Lumière gravavam imagens do cotidiano, mas já se preocupavam com o enquadramento e com o efeito que eles causariam nos espectadores. Em sua primeira exibição, o filme foi um sucesso e arrancou os suspiros de uma plateia que estava totalmente imersa nas sensações que aquelas imagens provocavam. Assim, tem o início o cinema que busca contar histórias por meio das imagens, das sensações e principalmente da imersão do espectador em uma experiência cinemática. Já a televisão surgiu nos anos 1920, também resultado de uma série de invenções anteriores, até que o escocês John Logie Baird conseguiu desenvolver a primeira televisão, a primeira transmissão de imagem naquela pequena tela, que somente aconteceu em 1926. Essa nova tecnologia surgiu como um desenvolvimento dos aparelhos de rádio, mas agora com fotos. Tanto que as primeiras emissoras de televisão norte-americanas eram as mesmas emissoras de rádio. A televisão, logo que surgiu, era vendida como parte da mobília de casa, mas aos poucos foi transformando o cotidiano das pessoas. A primeira exibição de um filme na televisão, apenas para pouquíssimos aparelhos, ocorreu em 1933 e se chamava The Crooked Circle. We were just talking about my successor in the club. Well, he may succeed you, Brand, but he will never supplant you. Thanks, Colonel. But I'm sure... Enquanto a televisão ainda estava sendo desenvolvida, até chegar na sua massificação na década de 50 nos Estados Unidos, no Brasil, os primeiros aparelhos ainda estavam chegando. O cinema, que era a principal fonte de entretenimento até meados do século XX, também estava se transformando, com a chegada do som em 1927, com o filme Cantor de Jazz. Com a revolução das cores aprimorada pela Technicolor, que teve como grande sucesso o filme O Mágico de Oz, de 1939. Todos esses elementos entraram no universo do cinema com o intuito de auxiliar o desenvolvimento das histórias, que eram projetadas na tela e enriquecer a experiência do espectador. Após a Segunda Guerra Mundial, a televisão começa a se estabelecer de forma a gerar uma concorrência direta com o cinema. A experiência com a televisão passa a representar um tipo de rotina, no qual se reúne a família na sala para acompanhar a programação. As histórias contadas pela televisão sempre eram interrompidas pelos comerciais que, de fato, eram a fonte de lucro das emissoras, e por isso precisavam captar a atenção da audiência de forma a criar uma certa fidelidade, com narrativas serializadas semanais, baseadas em diálogos de mais fácil compreensão, sempre acompanhados dos cliffhangers antes do anúncio e com personagens marcantes que passavam a integrar a vida dos telespectadores. Aqui no Brasil, as séries deram lugar às novelas, que até hoje marcam o imaginário das pessoas. Após o crescimento da influência da televisão no cotidiano das pessoas, o cinema se deparou com um dilema: a necessidade de convencer as pessoas a saírem de casa. Nesse período, o cinema realizou diversas adaptações de obras literárias, de peças teatrais até mesmo shows da Broadway, além de investir de forma bastante intensa na tecnologia de exibição dos filmes, com o Cinerama, going to revolutionize the technique of motion picture storytelling. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. o formato widescreen das telas, o 3D e o som estereofônico, como tentativas de aprimorar a imersão da audiência.
Durante esse período, o cinema e a TV apresentavam algumas diferenças muito determinantes, como o valor do orçamento destinado às produções, que eram extremamente superiores no cinema, como as técnicas de iluminação, que na televisão eram bem mais limitadas e uniformes, como os cenários que no cinema eram muito elaborados e texturizados, enquanto na televisão eram menos detalhados. Essa diferença destaca quando analisamos a linguagem de cada mídia. No cinema, todas as cenas precisam ter um motivo imagético para proporcionar a imersão da audiência na história e, muitas vezes, no psicológico dos personagens, com o objetivo de promover a possibilidade de interpretação na construção do sentido dos filmes. Já na televisão, existe a necessidade de facilitar a compreensão para logo conseguir fidelizar a audiência ao seu canal, em detrimento dos demais. Isso ocorria nesse momento com o uso de diálogos mais simples e com enquadramentos uniformes de close-up nos personagens que estavam falando, sem abrir espaço para a subjetividade tão fundamental para o cinema. O formato da programação da televisão era baseado nos intervalos, nos quais eram exibidos anúncios. Essa estrutura era reproduzida em todas as emissoras com o intuito de aumentar o lucro das empresas, mas esse formato recheado de intervalos acabava sendo determinante para a forma como essas histórias eram contadas, sempre priorizando um gancho antes de cada pausa para prender a atenção da audiência. Nesse primeiro embate pela atenção da audiência, o cinema conseguiu assegurar seu público por meio de todos esses artifícios na exibição e na construção da experiência cinemática, com a qualidade da imagem e do som, com o conforto das salas de cinema, com ar-condicionado, poltronas macias e comida comprada na hora. Antes da televisão digital, a imagem que era transmitida nos aparelhos de TV tinha uma qualidade muito reduzida, enquanto a qualidade da imagem no cinema, que ainda utilizava os filmes em rolos, era a melhor possível até aquele momento. O surgimento da televisão digital ressignificou a relação entre TV e o cinema. Na década de 70, os japoneses começaram a desenvolver pesquisas para obter uma TV com alta definição. Nesse contexto, com diversos aprimoramentos, surgiram os primeiros sistemas digitais do mundo, sendo eles ATSC, Advanced Television System Committee, tecnologia americana, DVB, Digital Video Broadcasting, tecnologia europeia e, por último, o ISDB-T, Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial, tecnologia japonesa. O primeiro país a lançar o primeiro sistema digital no mundo foram os Estados Unidos em 1983. Em mais ou menos 20 anos, a televisão e o cinema adaptaram toda a sua tecnologia para o formato digital, e que novamente aproximou as duas mídias. Tutta questa trasformazione, questi mutamenti avverranno e noi non potremo farci niente, ci resterà soltanto una cosa da fare ed è quella di adattarsi. Enquanto a revolução tecnológica da era digital estava acontecendo, um canal de televisão para assinatura norte-americano criado em 1972, chamado HBO, começou a produzir narrativas serializadas de forma diferente. Em 1999, a HBO lança a série The Sopranos, que acompanha a história de uma família mafiosa italo-americana, com uma linguagem muito próxima das produções cinematográficas, o que gerou a aclamação da crítica e diversos prêmios, sendo um pontapé inicial para o prestígio que essa emissora estava construindo e para a aproximação entre a televisão e o cinema. Como exemplo dessa nova fase da produção televisiva, podemos destacar outras séries da HBO que também prezam pela qualidade técnica e por histórias mais complexas, como Band of Brothers. Essa minissérie é baseada na atuação do batalhão Easy Company durante os eventos da Segunda Guerra Mundial, coproduzida por Tom Hanks e Steven Spielberg, foi lançada em 2001, sendo a mais cara da história, até aquele momento com um orçamento de 12,5 milhões por episódio. Já em 2011, a emissora lança a adaptação da série de livros de fantasia de George R.R. Martin, Game of Thrones. Com um orçamento de 15 milhões por episódio, novamente atraindo a atenção do público para as narrativas serializadas da TV. Inspirados pela produção da HBO, sua qualidade técnica e complexidade narrativa, outras emissoras norte-americanas também efetuaram lançamentos importantes para a construção de uma nova percepção acerca da televisão e sua aproximação com o cinema. Como a AMC, com a série Mad Men de 2007, que acompanha o funcionamento de uma agência publicitária nos anos 60, e com Breaking Bad, de 2008. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. So let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Uma série criada e produzida por Vince Gilligan,
na qual seguimos a trajetória de Walter White, um homem brilhante e frustrado que se vê mergulhado em dívidas e acaba tomando uma decisão trágica. O digital, ele é meio a linguagem disso tudo, né? Assim, o streaming é digital, a TV está virando digital, né? A TV a cabo também está virando digital. Então, e a produção digital, ela deu essa possibilidade, né? Essa variedade de atuação que o cinema um pouco limitava. Todas essas séries deixaram sua marca na televisão, com personagens inesquecíveis, com as mudanças na construção de narrativa mais complexa, com a condução dos aspectos técnicos da produção mais semelhantes à linguagem cinematográfica, mas principalmente com a integração da subjetividade e da interpretação das imagens, algo que antes estava restrito ao cinema. Na tentativa de novamente convencer a audiência a sair de casa, o cinema investe em tecnologias como o 4D, o IMAX e o Dolby Atmos. Mas em termos de bilheteria, apenas os grandes blockbusters continuam a atrair filas enormes para as salas de cinema. Com a pandemia e o isolamento social, muitas salas de cinema precisaram ficar fechadas, o que atrasou o lançamento de diversas produções. Nesse momento, a indústria audiovisual deu mais um passo na aproximação das duas mídias, já que vários filmes estrearam diretamente nos serviços de streaming. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Smoking room, smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Don't stop believing. Hold on to that beat, yeah. Street lights, people. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.